Bom, agora a gente já tem concluída a parte inicial do projeto, a gente vai começar com a parte de mobiliário. Então, primeiramente, a gente vai colocar os retângulos na parte de mobiliário para poder começar a inserir os blocos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a layer, porque eu quero que todos os desenhos que eu faço a partir de agora, eles vão para a layer de mobiliário, para facilitar na hora que eu precisar, como é que posso dizer? Ocultar a layer para especificar algum detalhe ou deixar algum detalhe à mostra. Então, a gente vai começar fazendo a bancada da cozinha, a mesa e a bancada do banheiro. Depois eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de inserção dos blocos. Então, a gente tem aqui, vou fazer com retângulo. Primeira forma de fazer esse retângulo, como vocês já aprenderam, é clicando aqui no objeto. Então, eu vou clicar aqui no meu ponto de referência, que vai ser esse ponto interno da parede, e vou arrastar para ver para onde é que eu preciso ir. Então, observem que a gente tem o X e o Y. Então, todos os dois estão negativos, porque eles estão tanto indo para o lado esquerdo quanto para baixo, igual o sistema de coordenadas. Então, eu vou colocar aqui menos 0,5 no X, vírgula, para dizer assim, opa, quero mudar a casa. Agora eu não quero mais no X, eu quero no Y. Menos 2,10. E vou apertar Enter. Primeira bancada já foi criada. Agora a gente vai fazer por meio de atalho, né? Vou digitar o comando REC, Rectangle, Enter. Vou clicar aqui neste ponto e vou fazer a mesma coisa. Aí, o que é que acontece? Eu quero fazer essa bancadinha desse jeito, igual tá lá no meu outro projeto. Então, eu vou colocar aqui menos 1, que é o eixo X, que ele precisa ser um pouco maior, vírgula, menos 0,4, porque eu quero que ele ande só 40 centímetros aqui. E vou apertar Enter. Já criei a minha a minha primeira bancada. Agora, a gente vai criar a mesinha da cozinha. Como é que a gente vai criar essa mesinha? Eu vou clicar aqui novamente no retângulo. Vou clicar em um ponto qualquer aqui na tela. Então, eu sei que o meu eixo X, nesse caso, vai ser de 50 centímetros. Então, vou colocar ponto 5. E eu sei que o meu eixo Y, eu quero que seja de 1 metro. Então, 1,10 m, vírgula, 1,10. Observe o que aconteceu, ele subiu, porque eu tô fazendo tudo positivo. Quando eu deixei os dois sinais positivos, ele subiu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou mover. Cliquei, vou apertar M de Move, Enter. Vou procurar aqui o midpoint, achei o midpoint e vou trazer aqui no midpoint da minha janela. Feito isso, a gente já criou a nossa bancadinha da cozinha. A gente vai fazer o rack aqui também da cozinha, ou da sala, o rack da sala. E esse rack a gente vai fazer utilizando o REC. REC, Enter, vou clicar em um ponto qualquer. Eu quero que no meu eixo X ele ande 0,25, vírgula. E no meu eixo Y eu quero que ele desça 1,75. Então, vou menos 1,75, Enter. Vou clicar nele, vou mover para a metade da parede de novo. Então, selecionei, M, Enter, cliquei aqui no meu midpoint. Se vocês não estiverem com esses pontos aparecendo, vocês precisam configurar o Object Snap, que é esse íconezinho aqui embaixo, ele precisa estar aceso. Se ele não tiver ativo e não tiver mostrando esses mesmos símbolos que tá aparecendo aqui para mim, vocês clicam na setinha e vocês podem marcar cada elemento de acordo com o que eles precisam. Então, no meu caso, ele tá todo marcado, porque eu quero que todos esses elementos apareçam para mim. Então, vocês podem ir descobrindo aos poucos, né, quais elementos que vocês acham interessantes ter marcado. Então, o meu tá todo marcado, vou clicar aqui para sair. Então, apareceu, esperei o midpoint. Quando ele aparece, a gente clica. Vou procurar aqui o midpoint dessa parede. Quando ele apareceu, eu vou clicar novamente. E aqui o meu rack já foi colocado. E agora a gente vai criar a nossa
bancada, né, de granito do banheiro, para poder a gente começar a inserir os blocos. Como é que a gente vai fazer isso? Novamente no retângulo, né? Dessa vez eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui no ponto do canto, escolhi esse ponto de referência. E aqui o que acontece? Eu quero que meu granito ele tenha uma altura de 0,45, então meu eixo Y vai ser 0,45 que ele vai subir. E o X, que é a horizontal nesse caso, eu quero que ele seja de 88. Então, eu vou digitar 0,88, 0,45 e apertar Enter. Então, já criei aqui a minha bancadinha. Então, todo o meu desenho ele já está com os elementos principais colocados aqui nessa mesma layer. O que é que vai ficar faltando para a gente colocar? O box. E o que é que acontece? Eu posso aproveitar esse retângulozinho aqui do box da janela para criar o box, já que é um elemento que a gente está fazendo assim mais simplificado nesse projeto. E vou copiar. Digitei CO, selecionei, digitei CO, Enter. Achei o midpoint e vou procurar ele aqui embaixo. Eu achei o midpoint, só que foi o que aconteceu. Ele ficou basicamente no meio do banheiro, porque foi o que eu procurei, né? Eu pedi para ele me mostrar o midpoint. Só que eu não quero que ele fique no meio do banheiro, porque senão não vai caber a minha bacia. Então, eu posso distanciar e programar o box de acordo com a minha necessidade. Eu vou apertar o comando Offset, ou Enter. Vou especificar a distância, que nesse caso eu quero que seja de 0,85. Enter. Vou selecionar a minha linha e vou colocar para cá. Então, essa é a minha referência. A outra coisa, a gente pode já adiantar, é fazer a minha linha de referência do meio, que é para saber onde é que meu box vai continuar. Para isso, a gente vai utilizar o comando line. Aperta L, Enter, que aí ele chamou o L, dizendo assim, ó, quero o comando que começa com L. Qual é? É o line. Então, L, Enter. Achei aqui o midpoint, cliquei e puxei aqui para o meu lado esquerdo. Quando eu puxei para o lado esquerdo, cliquei novamente e vou dar ESC porque eu quero sair daquele comando. Então, aqui eu já tenho as minhas duas referências para o limite do box. Então, eu vou selecionar meu objeto e vou mover. Então, vou mover ele clicando aqui no ícone para a gente diversificar os comandos. Então, vou selecionar aqui, achei o endpoint e vou colocar aqui de lado. O que acontece? Eu quero que essa portinha aqui, essa parte da representação do vidro do box, ela chegue nessa linha daqui do meio, que foi a que eu tracei. E eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma delas é desenhar de novo, ou eu posso simplesmente, entre aspas, esticar o que já está representado. Então, vou selecionar ele. E esses quadradinhos azuis, eles servem justamente para conseguir que a gente flexibilize o desenho. Então, vou escolher esse quadradinho aqui do meio, para dar um stretch. E vou clicar nele. Quando eu cliquei nele, ele ficou vermelho e aí eu consigo puxar ele para cima ou para baixo para diminuir. Vou puxar, quando chegar aqui na minha linha, que ele me disser tá perpendicular, eu vou clicar novamente. E aí eu estiquei a minha linha. O meu retângulo, no caso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse mesmo retângulo, vou copiar. Então, vou dar um copy aqui, vou clicar no comando copy. Cliquei. Vou escolher um ponto de referência, que nesse caso vou escolher esse ponto aqui do lado inferior esquerdo. Quando aparecer o endpoint, eu vou clicar e vou trazer para cá. Apareceu o endpoint, vou clicar novamente. Então, cliquei e agora ele continua copiando. Preciso dizer ao AutoCAD que eu não quero copiar mais. Eu vou apertar a tecla ESC no teclado. O que acontece? A minha linha de guia ficou aqui, todas as duas. Eu não quero que elas estejam aí. Então, eu vou clicar nessa linha, a primeira delas, e deletar, que tá mais fácil, que tá visível. E a outra, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto e vou modificar a ordem que esse objeto aparece. É um novo comando. Então, vou digitar DR, que é o comando Draw Order, que a gente coloca para trás, ou para frente, ou para onde necessite. Chamei o comando, vou dizer que ao AutoCAD que eu quero usar aquele comando realmente. Vou apertar Enter.
Então, aqui ele vai me dar as opções de ordem que aquele objeto vai aparecer. Então, eu quero que esse objeto vá para frente, para trás, em cima do objeto, abaixo do objeto. Então, nesse caso, eu quero que ele vá para trás. Então, já está selecionado, então a gente tem duas opções. Ou a gente vem com o mouse e clica aqui no back, ou a gente digita a letra B e aperta Enter. Aí, se vocês conseguirem observar, o quadradinho vermelho permanece aqui, o retângulo, mas a linha que eu dei o offset da parede, ela tá aqui rosinha por cima. Então, eu consigo clicar, selecionar apenas a linha e deletar. Feito isso, a gente tá com o desenho praticamente todo limpo. Aí, uma coisa importante, de vez em quando, salvem os arquivos, que pode ser que, dependendo da configuração do computador, ele dê algum problema, algum erro, e termine dando fatal erro e a gente perca todo o documento. Então, por isso que é importante estar sempre salvando os arquivos. Bom, continuando, né? A gente já mobiliou uma parte e a gente vai aprender agora a inserir os blocos. Então, para encontrar os blocos, a gente tem algumas opções. Então, a gente não precisa desenhar exatamente aquele elemento todo do zero. Já tem vários arquivos disponíveis que podem ser baixados de forma gratuita. Então, eu vou ensinar para vocês como baixar, vou mostrar para vocês como é que a gente edita o arquivo e vou mostrar para vocês um jeito mais simples também de utilizar os mesmos blocos. Então, a gente vai no Google e vocês podem digitar AutoCAD blocos download. E aí vai aparecer uma série de sites aqui. Tem um CAD Blocks, que eu gosto também. Esse outro aqui que eu achei mais rápido de baixar algumas informações. O CAD Blocks, eles têm muita variedade de blocos, mas estão com alguns pacotes agora que não são mais gratuitos. E ele divide bem direitinho por cozinhas, etc. Por ambientes, por tipos, etc. Mas aí você tem que procurar quais são os gratuitos. Nesse aqui também a gente tem algumas informações. Eu vou baixar um só para mostrar o exemplo para vocês. Então, a gente pode baixar, fechar a propaganda. Tem os acessórios, a cuba, tanque, espias de pedra, enfim. Vou baixar aqui o da cuba para a cozinha, que foi o mesmo que eu baixei no vídeo para quem tá vendo pelo celular. Clicar aqui para baixar. Ele vem zipado. Então, a gente vai observar aqui. Vou colocar aqui para mostrar na pasta. Então, ele veio zipado. Eu vou pedir para ele extrair. Cliquei com o botão direito. Extrair tudo. Extrair. E aqui ele me abriu para um novo arquivo, né? Então, eu vou colocar cuba pia 1. E ele me mostra já essa pia. E aí, a gente vai ter a opção de inserir o bloco pelo arquivo que a gente baixou. Ou a gente tem a opção de fazer um processo um pouco mais simples, que é abrindo esse arquivo também. Eu vou ensinar para vocês o processo um pouco mais simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é medir qual o tamanho que ele foi desenhado, em qual unidade de medida. A minha distância aqui, ó, utilizei o comando dist, DI, Enter, cliquei no meu ponto lá e estou colocando aqui no meu outro ponto de referência. Então, o que é que a gente está observando? Que esse dimensão aqui, ele tá aparecendo 56.0, ou seja, se eu levar esse desenho para minha planta do jeito que a gente fez, ele vai estar com 56 metros, vai estar muito maior do que a casa, inclusive. Por que é que isso está acontecendo? Porque ele foi desenhado em centímetro e a gente desenhou em metro. Então, a gente precisa converter para a unidade de medida compatível com aquilo que a gente está sempre desenhando. Então, essa é uma das possibilidades. Então, a gente tem a opção de baixar. E agora eu vou mostrar para vocês uma forma mais simples. Então, essa parte de configurar, a gente vai fazer utilizando o comando Scale. Então, a gente seleciona o objeto.
todo, utiliza o comando scale. Então, SC, chama o comando scale, Enter, clicar no ponto base e vamos colocar a unidade de medida correta. Você vai digitar 0,01, que é o fator de escala que a gente precisa para que ele fique em metro, não mais em centímetro. Enter. E aí ele ficou bem pequenininho aqui embaixo. O que é que a gente vai fazer? Dá um zoom para encontrar o objeto. Coloca o dist. DI. Enter. E agora, ao invés de estar com 56, ele me deu aqui 0,6. Por que ele está me dando 0,6? Porque o arquivo ele foi configurado nas unidades e medidas com a precisão de apenas um zero. Então, estou colocando aqui 2 zeros. E aí, quando a gente for fazer novamente o dist agora, ele vai estar configurado em 0,56. Então, a gente fez aqui o elemento, né, a conversão, e a gente pode criar o bloco, da mesma forma que a gente criou o outro. Então, em block, Enter, vou digitar aqui o nome Cuba, e vou dar um OK. Então, uma das formas de fazer isso é sempre uma observação, deixar sempre na layer 0. E aí a gente copia, pode dar um Ctrl C, abre aqui o outro arquivo e dá um Ctrl V. Eu consegui copiar o meu bloco para cá sem problemas. Então, ele está na minha layer 0, eu quero que ele venha para a minha layer de mobiliário. Selecionei, cliquei aqui em cima, mobiliário. Vou dar um Rotate, que é o comando de giro, para ele girar e ficar na posição que eu preciso que ele fique. Então, cliquei, digitei RO, Enter, cliquei no ponto de referência, que foi o midpoint aqui, e desci com o outro ligado para ele movimentar. Então, eu vou trazer esse bloquinho para cá, comando Move, e a gente traz ele para cá e já criou a nossa pia. Então, essa é uma das possibilidades de fazer a parte imobiliada do nosso projeto. Então, a gente baixa o arquivo de referência, insere dentro do projeto e vai ambientando e decorando os cômodos da casa, vai colocando onde é que está cada informação. Essa é uma das possibilidades. Você tem um arquivo de referência que a gente baixou na internet ou você tem uma biblioteca padrão. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque a gente já aprendeu como fazer esse mobiliário, né? Através da parte esquemática, que foi isso que a gente fez aqui na mesa, na bancada. Então, para estudo, a gente pode utilizar essas referências mais limpas, de só onde é que vai ficar e setorizar cada projeto. E a gente pode também sair inserindo os blocos. Então, a gente tem essa opção de fazer esse Ctrl C, literalmente, você aperta Ctrl, segura C, como se fosse, e Ctrl V no arquivo de referência que você está utilizando, no arquivo do seu projeto. E ele vai lhe copiar o bloco para cá também. Essa é uma das opções. Bom, a outra forma da gente inserir os blocos, né, é a gente vindo aqui no comando, na abinha dos blocos, Insert, aí mais opções, vai procurar, né, e aqui eu já tinha selecionado para agilizar o local onde estavam meus arquivos que eu tinha baixado. E aqui eu vou pegar essa cuba dupla de referência. Então, peguei a cuba dupla e vou dar um OK. O que acontece? O meu objeto ele já tá aqui, ó. O meu bloco já tá aqui no meu cursor. E o que foi que aconteceu nesse bloco? Ele tá maior do que o meu projeto, né? Que foi justamente o que eu havia falado, que isso pode acontecer. Então, eu vou clicar aqui na tela. E uma opção para mim, aqui, como eu não configurei antes, é fazer o comando Scale. Então, eu venho aqui, SC, Enter, vou escolher um ponto, vou clicar aqui na minha casa e vou vir em 0,01. E ele diminuiu a ponto de caber dentro do objeto aqui, dentro do meu projeto, né? Então, vou dar um Rotate, vou simular que eu queria usar ela, ativei aqui, e a gente puxa
através do Move, né? M, Enter, cliquei no ponto e aqui novamente fazendo a mesma coisa. Então, obviamente que essa é uma cuba maior, então não vai caber no projeto que a gente fez aqui, idealizou. Mas vocês conseguem ter ideia de como é a configuração e inserção do bloco direto no AutoCAD. Então, aqui, ó, vou dar um delete. E eu vou disponibilizar para vocês os outros elementos para que vocês consigam mobiliar o arquivo de vocês. E aí vocês podem fazer isso da forma que vocês acharem mais conveniente. Ou puxando elemento por elemento, ou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou deixar vocês à vontade, né, para inserir esses outros blocos, para que o vídeo não fique muito longo. E vocês vão inserir de acordo com a preferência de vocês. Então, até o próximo vídeo.